Irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura, meus queridos irmãos, no Evangelho de Mateus, no seu prólogo, sua introdução, capítulo número 1, versos 1 a 17. Tem um monte de nome difícil ali, e eu treinei primeiro. Então eu vou ler e peço a você que acompanhe a leitura de Mateus, capítulo 1, os versículos 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Meus irmãos, algum de vocês já teve a oportunidade de aprender alguma coisa que não tinha a menor ideia de para que servia? Até agora, algumas pessoas se perguntam, para que serve um negócio chamado equação do segundo grau? AX2 mais BX mais C igual a zero. Onde A tem que ser diferente de zero, delta é B ao quadrado menos 4AC e X é menos B. Até hoje, a única utilidade que eu descobri para isso é para um joguinho chamado Angry Birds. Você já ouviu? É aquele que os passarinhos nervosos atiram pedra, e aí para calcular a trajetória da pedra, você usa a equação do segundo grau. Mas você não precisa saber calcular, vai no zóio mesmo ali, ó, que você acerta. E aí a gente fica estudando aquilo lá. Eu não sou contra o estudo, longe de mim. Eu não sou contra o aprofundamento nas coisas do conhecimento, mas eu reconheço com esta minha palavra o fato de que nós nos sentimos desanimados quando somos levados a estudar algo que a gente não sabe como vai usar. É muito mais divertido quando a gente vê que os meninos lá fizeram uma Olimpíada para soltar foguete, o Igor inclusive foi campeão premiado, viajou para o Rio de Janeiro, e a trajetória do foguete lá tem a ver com a equação do segundo grau também. Aí faz sentido. Aí soltou foguete, viajou de avião para o Rio de Janeiro, ganhou medalha, aí você não vai esquecer. Tenho certeza que não vai se esquecer dessa experiência, não é? Mas, justamente por não sabermos para que servem algumas partes da Bíblia, a gente pula. E entre as campeãs de serem ignoradas estão as genealogias. Nós andamos estudando algumas genealogias, aliás, todas as genealogias do livro de Gênesis. E eu espero que depois desse estudo os irmãos estejam mais atentos e mais dispostos a dizer, espera aí, deixa eu ver o que há aqui neste texto, o que eu posso aprender nesta genealogia. A própria Escritura ensina para nós que as genealogias também são inspiradas, úteis e necessárias para o nosso conhecimento. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e isso inclui genealogias. E que as Escrituras são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, você vai ser ensinado quando compreender a mensagem de uma genealogia.
Em Romanos capítulo 15, verso 4, o apóstolo Paulo também diz assim: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo já disse aqui para nós, falando a respeito de todas as Escrituras, que elas são úteis para o nosso ensino e que elas nos trarão esperança. E é assim que eu gostaria de estudar com você a genealogia de Jesus Cristo, a mais importante de todas as genealogias, porque é o ponto de chegada. Trata-se da última genealogia que você vai encontrar na Bíblia. Não tem genealogia no livro dos Atos dos Apóstolos, não tem genealogia em Apocalipse, não tem genealogia nas cartas de Paulo, nas cartas de João, na carta aos Hebreus. Acabaram as genealogias. Por quê? Porque o alvo de todas elas foi alcançado na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que Mateus quer demonstrar. E é assim que ele abre o seu livro com uma genealogia. Cada apóstolo tinha um público-alvo. Quando Pedro escreveu o seu evangelho através de João Marcos, o evangelho de Marcos tem por trás de si a autoridade apostólica de Pedro. Pedro estava em Roma. E os romanos admiravam conquistas militares e habilidades administrativas. Eles gostavam de pessoas que fazem. E então o evangelho de Marcos já começa com Jesus realizando milagres e fazendo e acontecendo. É um evangelho muito direto, muito prático, com poucos discursos e muitas atitudes de Jesus. Já Lucas é um médico que conta sobre o evangelho para o seu amigo Teófilo, e como médico ele se concentra muito na descrição dos ferimentos das pessoas que Jesus curava. Como uma pessoa mais introspectiva, ele fala de Jesus orando e dá enfoque particular à viagem que Jesus fez em direção a Jerusalém para se sacrificar na cruz. Já Mateus, que compartilha muita coisa com Marcos e Lucas, compartilha a mesma ótica e por isso está no grupo dos evangelhos sinóticos, aqueles que têm a mesma ótica, a mesma perspectiva. Mateus está escrevendo para judeus. O público-alvo de Mateus são os judeus, aqueles que esperaram o Messias chegar por séculos. E judeu precisa entender de genealogia. Genealogia para judeu é coisa séria. Por quê? Porque, afinal de contas, a distribuição da terra de Canaã se deu por genealogia. Nós estudamos no capítulo 49 de Gênesis, a bênção que Jacó deu aos seus filhos, e nós vimos que aquilo inclusive será usado mais tarde por Josué, no momento de partilha da terra de Canaã entre as 12 tribos. E para que você pudesse inclusive ter o seu pedacinho de terra, o seu lote no seu nome com a escritura de papel passado para você, você tinha que comprovar a sua genealogia. Para você poder trabalhar no templo, você deveria provar que era um descendente da tribo de Levi. Para você se sentar no trono, você deveria comprovar que era da tribo de Judá. E assim, a genealogia para os judeus não é brincadeira. E é por isso que nós vamos ver os dois maiores personagens do Antigo Testamento, aquele que carrega a promessa da semente abençoada e aquele que carrega a promessa da linhagem real, sendo invocados por Mateus logo de cara. O versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Trata-se, portanto, de Jesus Cristo. Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido. O Messias é a mesma palavra para Cristo. No hebraico, Messias, no grego, Cristo. Ungido, o Salvador, o Josué, o Yehoshua, Jesus. O Salvador ungido, aquele que é filho do rei Davi e a semente do patriarca Abraão. Isso é coisa séria para o povo judeu. Genealogia para eles não é brincadeira e precisa então ser muito bem verificada. Mateus vai organizar o seu evangelho de modo a todos perceberem que o Jesus que ele anuncia era de fato o rei, o Messias esperado. Ele vai fazer isso de muitas outras maneiras, não só com a genealogia de abertura. Ele vai demonstrar o quanto Jesus se parece com Moisés. Porque no seu evangelho nós vemos que Jesus foge para o Egito, para não ser assassinado por Herodes. Depois Jesus volta e atravessa as águas do Rio Jordão para ser batizado. Depois Jesus vai até a montanha pregar o seu sermão, não sem antes ter passado 40 dias no deserto, sendo tentado e vencendo a tentação. Um bom judeu que conhecesse a história do povo de Israel, reconheceria imediatamente a semelhança entre Jesus e Moisés.
porque Moisés também foi amparado por Deus e protegido pela filha de Faraó no Egito. Moisés também atravessou as águas do Mar Vermelho, enquanto Jesus atravessa o Jordão. Moisés também tem uma história de 40 anos no deserto, enquanto Jesus passa 40 dias no deserto. Só que Moisés e o povo de Israel fracassam, enquanto Jesus vence, dando a ideia de que ele é poderoso, o Messias, o Salvador ungido, capaz de salvar o seu povo. E então, Moisés leva o povo de Israel até o pé do Monte Sinai para lhes dar a lei de Deus, na forma dos 10 mandamentos. Enquanto Jesus, no Sermão da Montanha, corrige as distorções e as interpretações equivocadas da lei de Deus e acrescenta uma perspectiva ainda mais profunda. Qualquer judeu que lesse o Evangelho de Mateus diria: Jesus é o Salvador que nós estamos esperando. Mas a carta de entrada, a nota de entrada para essa comprovação era a genealogia. Jesus é o Salvador esperado. O que um judeu veria aqui, que pode passar despercebido ao nosso olhar? O que eu e você, como herdeiros destas promessas, como o povo de Deus, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, como vemos o apóstolo Pedro falando agora, não ao povo de Israel, mas a todos os gentios que são herdeiros desta promessa, e isso nos inclui o que nós podemos ver aqui na genealogia de Jesus. Nós podemos ver, em primeiro lugar, um povo pecaminoso. E eu escolhi essa palavra de propósito. Pecador é quem peca, assim como pescador é quem pesca. Agora, pecaminoso é aquilo que é cheio de pecado. Porque na língua portuguesa, o sufixo oso quer dizer cheio de. Gostoso quer dizer cheio de gosto. Maravilhoso quer dizer cheio de maravilha. Pecaminoso quer dizer cheio de pecado. E isso é importante aqui para nós, porque quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, o que nós mais encontramos é gente cheia de pecado. E agora que nós já terminamos o nosso estudo do livro de Gênesis, depois de 1 ano e meio debruçado sobre esse livro, eu creio que deve ficar mais fácil fazermos as relações. Vamos a elas. Veja aqui no versículo de número 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Você lembra quem foi Judá? Ele foi o filho de Jacó, que lá em Canaã se interessou por mulheres da terra. Coisa que o seu tio Esaú já tinha feito e não foi bem recebida, não foi bem comentada no livro de Gênesis. O fato de Esaú ter se casado com mulheres cananeias foi motivo de profundo desgosto para sua mãe, Rebeca. E Judá vai lá e faz a mesma coisa que o seu tio fez. E detalhe, ele teve 3 filhos. Caiu na gincana hoje cedo, essa a gente não esquece. Onã e Selá. E o que é curioso, e Onã morreram por serem maus perante o Senhor. E Judá agora fica cheio de dedos para entregar o seu 3º filho para Tamar. E não o faz. E agora ele é mau também. E a Tamar vai lá e se disfarça de prostituta e engana o próprio sogro e engravida do próprio sogro. Se isso não é cheio de pecado, o que é? E é isso que está contando aqui para nós. Mateus não escondeu nada. Ele diz assim: Judá gerou de Tamar. Note, não era comum inserir o nome das mulheres. Normalmente são o nome dos seus pais que são incluídos. Mas Mateus não esconde essa página obscura, cheia de pecado do povo de Israel. Ele diz: Judá gerou de Tamar. Mas há mais detalhes aqui. Veja que no versículo anterior, o verso 2, é dito assim: Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Você conheceu a história de Judá e seus irmãos? O que é que esses irmãos aprontaram? Você conhece? Eles venderam José como escravo para o Egito. Eles chegaram com a túnica de José para o pai, dizendo assim: vê aí se é a túnica do seu filho. E mentiram para o pai e fizeram o pai enterrar simbolicamente um filho que estava vivo. É essa família que está sendo salva aqui, meus irmãos. É desta família que vem o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas a gente avança aqui e encontra outras coisas, já não mais estudadas agora no livro de Gênesis. Versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem foi Raabe, você se lembra? Ela morava na cidade de Jericó. Qual era a sua profissão? Uma prostituta.
E é interessante porque bastava que ele tivesse deixado ali o nome de Salmão, mas não, ele faz questão de dizer, de Raabe, dando-nos o detalhe, por favor, não se esqueça, eu estou contando a você que Jesus veio daquela família, do Judá com seus irmãos. Ele veio da família do Judá que a partir de Tamar, a sua própria nora, gerou descendência. Eu estou contando para você que veio de Raabe, a prostituta. E ele não faz questão de disfarçar, não. Ele escreve por extenso aqui. O texto ainda vai avançar mais ainda. E você vai ver aqui outras questões importantes. Você verá, por exemplo, o caso de Davi. Verso número 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. É a Batseba. E como é que foi que ele veio a casar com ela? O Urias teve um AVC, caiu duro, tranquilo. Não foi assim, né? Você sabe. Davi tomou a mulher à força enquanto seu marido ainda era vivo e ainda tomou providências para que ele fosse assassinado. Essa história não é oculta na genealogia de Jesus. Porque o que nós encontramos aqui é um povo pecaminoso. E depois, qual foi o filho gerado com Batseba? Foi Salomão. Esse sim foi crentão, não é verdade? Não, ele tomou para si mulheres estrangeiras e se tornou idólatra. E veja, o que eu encontro aqui é um povo pecaminoso. Mas dentre todos esses, teve um aqui que pecou mais intencionalmente. E a história dele não é muito conhecida porque ele é um mau exemplo. E a gente não gosta de ficar caçando mau exemplos na Bíblia. Mas o pior de todos os reis, aquele que tornou o caminho para o cativeiro na Babilônia irrevogável, era um caminho sem retorno, foi o rei Manassés. E ele está registrado alguns versos aí à frente. E no versículo de número 10, Ezequias gerou a Manassés. Manassés foi um rei tão ímpio, mas tão ímpio, que Deus disse assim, agora não tem mais jeito, agora vocês vão para o cativeiro da Babilônia. E é curioso porque até mesmo esse episódio é mencionado. Mateus diz, são tantas gerações até o cativeiro na Babilônia, e depois a gente voltou do cativeiro da Babilônia. Não tem aquela parte da sua história que quando você vai contar você edita? Aquela parte que quando você dá uma tossidinha, disfarça e segue. Não vamos falar sobre isso, deixa isso para lá. O que importa é que nós estamos aqui, que chegamos bem, graças a Deus. Não, a genealogia de Jesus faz questão de nos dizer, nós estamos falando de um povo pecaminoso, cheio de pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então isso é importante aqui para nós, a maneira como isso nos é contado. E sabe quem é que está contando? Mateus. Mateus era gente boa, né? Também não. O que é que ele fazia antes de Jesus pegá-lo? Ele cobrava o imposto dos judeus para entregar para os romanos. Traidor da nação. Um publicano. Cobrava mais do que devia, se enriquecia. Era tão ruim isso, que a ideia de publicano não tem um conceito positivo em todas as escrituras. E quando Jesus, em Mateus capítulo 18, no texto que o próprio Mateus é obrigado a escrever, ele diz assim, se você confrontou um irmão que está em pecado e ele não se arrependeu, chama mais 2. Se ele não se arrependeu, leva para a igreja. Se ele não se arrependeu, trata ele como se ele fosse um gentio ou um publicano, pecador profissional, daqueles que enfia o pé na jaca e abre o dedo. E é esse pecador publicano que está contando para nós de onde foi que Jesus veio. Irmãos, eu estou olhando aqui para a genealogia de Jesus e vendo agora um povo pecaminoso. É importante, meus queridos, porque não se trata de uma mera lista de nomes. Só se a gente não conhece os nomes, só se a gente não conhece as histórias, só se a gente não sabe o que essas pessoas fizeram e como foi que elas viveram. Mas agora nós temos crescido na compreensão da jornada de Deus por meio da família da aliança, por meio de um povo pecaminoso para trazer o seu filho Jesus ao mundo. Isso nos leva ao próximo passo. Eu já usei a ilustração aqui, ela não é minha, é de um pastor muito famoso. Ele dizia assim, se você selecionasse os melhores jogadores do mundo, o ganhador da bola de ouro, o artilheiro do campeonato mundial e tantos outros, e montasse um time e ganhasse de todo mundo, as pessoas iam dizer, não é sorte. Você teve jogadores privilegiados. Mas se você passar no asilo e pegar o homem que está com escoliose, pegar o outro que está com soro na veia, pegar o outro que está andando de bengala,
montar um time com um jogador que tem uma perna só e tudo mais, e ainda assim ganhar a Copa do Mundo, alguém vai falar assim, o que é que esse técnico sabe fazer? Aí o mérito não será dos jogadores, mas sim do treinador. E é isso que nós vemos aqui, um povo pecaminoso, jogadores ruins, mas ainda assim a salvação acontece por causa de um Deus poderoso. Eu tenho aqui sim, um povo pecaminoso, mas eu tenho também um Deus poderoso. E por que que eu vejo o poder desse Deus? Bom, já começa com as histórias que a gente conhece. Abraão gerou a Isaac. Pronto, já deu para ver o poder de Deus aí? Agora você já conhece a história. Foi facinho, não é? Foi igual adolescente quando não quer, está fazendo besteira, né? Na primeira vez que apronta já engravida. Foi assim com Abraão? Não. 25 anos de espera. Um homem já amortecido, de uma mulher estéril, com 90 anos de idade, é que nasce Isaac, o filho da promessa. Mas depois, eles têm um filho, Isaac, que casa-se. Como chamava a mulher de Isaac? Agora não é gincana, irmãos, mas precisa saber. Como é que era a mulher dele? Rebeca. E a Rebeca? Parideira? Saudável? Também estéril. E aí, então, Isaac ora por Rebeca. E Rebeca, então, dá a luz a Esaú, mas Esaú não carrega a linhagem abençoada. A linhagem abençoada vem através de Jacó. E Jacó tem uma mulher amada, o nome dela é Raquel, que por acaso também é estéril. Ou seja, não é o poder humano que está trazendo Jesus à existência, mas é o poder divino. Deus faz questão de deixar claro aqui que não foi a capacidade dos homens que ele escolheu, mas o poder dele que faz todas as coisas acontecerem. Acontece esterilidade com Sara, acontece esterilidade com Rebeca, acontece esterilidade com Raquel. Acontece algo ainda mais improvável aqui, o cativeiro. Meus irmãos, quando uma nação era conquistada por outra, e os seus homens e mulheres, crianças, eram transportados para servirem de escravos em outra nação, o destino normalmente era que desaparecessem, que sumissem por completo. Os edomitas, descendentes de Esaú, sumiram do mapa. Onde estão hoje? Não existem mais. E assim nós vamos olhando para vários outros povos antigos, que quando conquistados, simplesmente deixaram de existir. Uma das maiores maravilhas do mundo antigo é o fato de que a dinastia de Davi, aquele reino de Israel, que era importante, mas pequeno comparado ao Egito, pequeno quando comparado à Síria, muito pequeno quando comparado à Pérsia ou à Grécia, o reino de Davi durou quase 400 anos. E isso é uma longevidade, uma duração muito maior do que a dinastia mais próspera existente em todo o Egito. E os comentaristas bíblicos dizem assim, é um sinal de Deus, o fato de que o rei Davi tem um reinado que dura muito mais do que qualquer outro reinado, qualquer outro império que já se levantou no mundo, dando um atestado do poder de Deus. Deus também faz com que as mulheres estéreis deem à luz, mas Deus também faz com que o povo que foi para o cativeiro retorne, o que não é comum. Absolutamente falando, não é comum. Mas você deve se lembrar da história de Daniel, capítulo 5. O neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei babilônico que levou os judeus para o cativeiro. O seu neto Belsazar. Belsazar está no palácio, tomando seu vinho nos copos que foram tirados do templo. E aí então, enquanto ele festeja, ele ao mesmo tempo zomba de Judá. Eu tive a oportunidade de ver uma caneca no museu que visitei agora em julho, uma caneca feita no molde dos gregos, mas ela tinha um rosto de um persa, porque os gregos derrotaram os persas. E aí então, toda vez que o grego pegava a caneca e bebia, o persa tinha que ficar olhando para ele assim, simbolicamente, dizendo, estou aqui trabalhando para você. Era uma maneira de zombar do inimigo conquistado. E quando Belsazar está zombando dos israelitas, porque toma seu vinho nas canecas, nos utensílios de ouro que vieram do templo, naquela mesma noite, Ciro toma conta da Babilônia. E derrota uma cidade com muralhas de 30 metros de altura. E se aposta do reino da Babilônia. E o que Ciro faz? Ciro percebe que recebeu esse favor do Deus dos israelitas. Havia inclusive uma profecia em Isaías que citava Ciro pelo nome.
150 anos antes do nascimento de Ciro, o seu nome já estava escrito no livro do profeta Isaías. Então Ciro diz assim: eu não quero encrenca com esse Deus não. Vocês tomem tudo que o Belsazar pegou, pega esses copos de ouro, tudo aqui, gente, está aqui embrulhadinho, leva lá de volta. E Ciro se torna aquele crente 6 horas. 6 horas por mim, por favor, né, porque eu não quero encrenca com Deus de vocês. Isso não acontecia. Isso não era comum. Isso é por causa do poder de Deus. É porque estamos falando de um povo pecaminoso, mas que está nas mãos de um Deus todo-poderoso. Por isso o Salmo 126 vai dizer: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isso não tem paralelo na história mundial. Se uma dinastia como a de Davi, tão longeva, tão extensa, durando tanto tempo, não tem paralelo, também não há paralelo na história. Um reino que tenha sido mandado para o cativeiro e trazido de volta. Não há paralelo na história de um povo que saiu da escravidão do Egito, para então se tornar agora uma grande nação, como temos estudado no livro de Gênesis e veremos em 2024, se o Senhor nos permitir, no livro do Êxodo. Estas coisas, partindo de um povo pecaminoso, lançam realce na pessoa do Deus poderoso que as está efetuando. E por que essas coisas são assim? Para que possa brilhar a glória do Salvador que Deus vai mandar. Ou seja, um povo pecaminoso, um Deus poderoso, lançam glória a um Salvador glorioso. Eu vejo essas 3 coisas aqui na genealogia de Jesus. Um povo pecaminoso, um Deus poderoso, um Salvador glorioso. Veja que a lista começa e termina com nascimentos sobrenaturais. Primeiro nascimento da lista, Abraão gerou a Isaac. Como é que foi isso? Sobrenatural. Último nascimento da lista, Maria gerou a Jesus. Como é que foi esse nascimento? A gente leu na liturgia. Um nascimento sobrenatural. Tudo isso para trazer glória à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é para mostrar que nesse caminho tortuoso que Deus escolheu, com personagens improváveis, com gente cheia de pecado, Deus mostrava o seu poder e como ele haveria de colocar Cristo na posição de maior glória no universo. Como disse Martinho Lutero, não existe um único versículo extra crucem em toda a Bíblia, ou seja, um versículo que não nos aponte para Cristo e sua cruz. Nós estamos lendo a história de gente que ficou o tempo inteiro dizendo: calma, não sou eu sou cheio de pecado. Calma, o meu pecado não vai impedir o Deus poderoso de agir. Calma, esse Deus poderoso está agindo em mim através de meus pecados, mas ele trará um Salvador cheio de glória. E Mateus combina essas ideias aqui, de um povo pecaminoso, um Deus poderoso que apresenta agora um Salvador glorioso. É por isso que Mateus diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Trata-se de uma expressão que Mateus repete 11 vezes ao longo de seu evangelho. Ele quer que os seus leitores sejam capazes de analisar que tudo o que se cumpre na vida de Jesus foi previsto, para que Jesus recebesse toda a glória. E que as histórias que prepararam o ambiente para a chegada do Messias pudessem lançar ainda maior glória sobre Jesus. Vamos a elas. Isaac. O que é glorioso na história de Isaac? É um filho muito, muito, muito amado. Um filho muito, muito esperado. Mas Jesus Cristo foi mais esperado do que Isaac. E foi mais amado do que Isaac. E se Abraão ia demonstrar o seu amor por Deus ao sacrificar Isaac, Deus nos prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, este sim, de fato morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como nos diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso 8. Isaac quase foi sacrificado, Jesus o foi. Isaac era amado, Jesus foi mais. Isaac é menos do que Jesus. E Judá? Judá, depois de todas aquelas suas atitudes erradas, se torna um líder entre seus irmãos. Se oferece para morrer ou para ser escravizado, melhor dizendo, no lugar de Benjamim. E lidera agora os seus irmãos, de modo que o cetro não se apartará de Judá. Foi um grande líder, mas Jesus é um líder muito maior. A glória de Judá como líder não se compara à raiz de Davi, ao leão de Judá. Este sim venceu e tem o livro da história nas suas mãos e determina tudo o que há de acontecer. Salomão apareceu aqui na lista.
Qual foi a virtude de Salomão? A sua sabedoria. Mas Jesus disse assim, aqui está quem é mais sábio do que Salomão. Veja, e Davi? Davi foi o rei. Só que Jesus cita nos seus evangelhos. Como é que Davi fala? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então é porque Davi não era o definitivo. Quem era o definitivo? Era Cristo. O rei definitivo é maior do que Davi, que apontava para ele. E é curioso então que todas estas coisas agora são compiladas por Mateus, de modo a mostrar, gente, a glória é do Salvador Jesus. Olhem para ele. E como Mateus faz isso? Mateus é judeu. E ele sabe que os judeus gostam muito de contar letras. Eles gostam muito de um negócio chamado gematria. Não é geometria, tá bom? E nem gema de ovo. É gema de ovo, tria. É uma mistura disso. Gematria. O que é isso? É você atribuir valores numéricos às letras. Então, tem uma inscrição que ficou muito conhecida, muito famosa, naquela cidade italiana que foi arrasada por um vulcão, e o meu nome agora? Pompeia, obrigado. Pompeia ficou arrasada por um vulcão, e depois que eles conseguiram limpar a cidade lá, tinham escrito no muro assim, eu amo aquela moça cujo nome é 347. Como assim 347? Lembra do Correio Elegante, quando a gente não quer falar quem é que a gente gosta e tal? Bom, ele não quis falar, mas ele deixou uma pista. Ele atribuiu valores numéricos às letras do nome da moça, somou e deu 347. Muita gente usa isso para fazer uma especulação muito grande de quem seria a besta 666. Mas a Bíblia deixa claro que 666 não é um número para ser calculado dessa maneira. Besta é quem fica procurando calcular isso. Já é uma outra história. Mas, aí então o que acontece? Aqui sim nós temos um exemplo claro de gematria. Por quê? Porque no alfabeto hebraico, primeira letra Aleph, que seria um H mudo para nós, Bet, que é a letra B, Gimel, que é o G, e Dalet, que é a letra D de Davi. E depois, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, que seria um H mais forte, um R, e o Vav, que seria uma letra V. Davi, portanto, seria D, que é a letra 4, um V, que seria a letra 6, e outro D, David, igual o presbítero Davi Araújo, e não igual o Davi Alonso, que não tem D no meio. Nesse ponto, o nome do presbítero Davi é mais bíblico do que o nome do meu filho. Tem DVD. 4 mais 6 mais 4. 4 mais 6 mais 4 dá quanto aí? Vamos lá, rapidinho, seu Paulo tesoureiro. 14. O que é que o Davi fez aqui? Ele pegou e estruturou para facilitar para as pessoas toda a história em grupos de 14. Então você vai aqui e lê no versículo final aqui, ó, 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ok? Ele está organizando o material. Mas, gente, não precisamos nos iludir. Nunca foi a intenção de Mateus mostrar que Deus teve 14 descendentes iguaizinhos de um para o outro. Porque nós sabemos, com toda clareza, que alguns nomes foram omitidos aqui. Esses nomes foram selecionados de maneira proposital e intencional por Mateus, para ele mostrar um povo pecaminoso, um Deus poderoso e um Salvador glorioso, para dizer assim, entendam, aquele para quem Davi apontava, chegou. Então ele organiza da promessa até o rei. Da promessa de que em Abraão ele seria pai de reis, e o rei chegou, é Davi. Então 14, porque é o nome de Davi em sua gematria. Mas de Davi até o cativeiro na Babilônia. Por quê? Porque Davi não resolve o problema. É preciso vir um rei melhor do que Davi. Porque os descendentes de Davi, enquanto reis, levaram o povo de Israel ao cativeiro. Então era preciso mais do que isso. Então agora de Davi até o cativeiro, 14. Dando uma ideia. Davi é a pessoa que carregou a promessa. Mas ele não serve não. Ele não resolveu o problema de modo definitivo. E quem é que tira o povo do cativeiro para trazer a salvação? Mais 14, mais Davi. Agora é Jesus Cristo. E assim então, é para Jesus que toda a glória é destinada. A restauração que Deus traz em Jesus Cristo também é maior do que a restauração do cativeiro da Babilônia. Eu quase falei hoje à noite sobre os êxodos da Bíblia. Eu ainda espero falar isso com você no ano que vem, quando estivermos estudando o livro do Êxodo. Mas Deus usa padrões. Por exemplo, o povo está escravizado no Egito. E quando vai sair, Deus anuncia isso. E vai na frente do seu povo, com uma nuvem de glória, até que eles entrem em Canaã.
Depois o povo está escravizado na Babilônia. E o que acontece? Voz do que clama no deserto, diz Isaías, prepare o caminho do Senhor. E Deus vem na frente do seu povo, todo vale vai ser aterrado. Deus vem planificando o caminho. Segunda vez que Deus marcha na frente do seu povo para trazê-lo da escravidão para a terra da liberdade. Primeira vez no Êxodo, vindo para Canaã. Segunda vez no cativeiro babilônico, voltando para Canaã. E a terceira vez é quando João Batista diz assim, a voz que clama no deserto sou eu. Preparem o caminho, porque o rei está chegando, e ele trará a libertação definitiva. Então Deus usa esses padrões, mas esses padrões são menores do que a realidade. Eram sombras, eram como se fosse o ultrassom da criança que estava sendo gestada. E como eu tenho dito aqui, depois que o neném nasce, ninguém liga a televisão para ver filmagem de ultrassom. A criança está lá. É só a gente saber, é esse menino que esperávamos, é esse o Salvador que tanto aguardávamos, o Senhor Jesus Cristo, o nosso glorioso Salvador. Mais amado do que Isaac, mais líder do que Judá, mais rei do que Davi, mais sábio do que Salomão, com uma libertação maior do que a retirada do cativeiro babilônico. Ele foi construído e a história foi construída para que ele recebesse toda a glória. Trata-se de um povo pecaminoso que, sendo salvo por um Deus poderoso, encontra agora o seu Salvador glorioso. O que isso significa para nós hoje? Significa que nós precisamos aprender aqui. Se Judá entrasse por aquela porta, depois de ter feito um filho na nora, ele seria bem recebido entre nós aqui, meus irmãos? Essa é uma pergunta que vale a pena nos fazermos. Claro que Jesus nunca tratou pessoas não arrependidas. Note, há espaço para qualquer pecador tão cheio de pecado como Judá, como Salomão, como Davi, mas pecadores arrependidos no reino dos céus. Isso é importante. E nós devemos olhar para isso sendo desafiados a acolher pessoas que Jesus salvou, porque é assim que ele manifesta o seu poder, é assim que ele manifesta a sua glória, mas também lembrando que não importa qual tenha sido a nossa história, ele é poderoso para nos salvar. Não há uma pessoa que possa dizer assim, o que eu fiz não tem conserto mais. O que eu fiz, Jesus não é capaz de consertar. Leia a história da família de Jesus. Não, pastor, a minha família é muito estragada. Você leu a família de Jesus aqui, como é que é? Você viu onde é que foi que ele veio nascer? O DNA que ele carregou na sua parte humana? Bom, nós estamos falando aqui de um povo pecaminoso. Isso não é para a gente se alegrar por nossa condição pecaminosa, mas é para que nos alegremos que, apesar dela, nós temos um Salvador poderoso. E assim nós acolhemos uns aos outros, nós estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras e ao arrependimento. E nós cremos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso nos conduz ao ponto do Deus poderoso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem como não olhar para esta família e ficar preocupado. Será que Deus vai conseguir fazer as coisas acontecerem? Quando você estiver tentado ou tentada a desanimar, porque você está enxergando um cenário desanimador, gente que não é lá essas coisas, olha para a família de Jesus e veja que isso nunca foi problema para Deus. Deus fez a obra apesar e não por causa dos personagens bíblicos. Nós muitas vezes somos tentados a olhar para os seus atos heróicos no Antigo Testamento, mas nós devemos olhar para o heroísmo de Deus. Deus é o único herói que tem na Bíblia. Todos os demais, quando refletem de maneira pálida a glória que pertence de maneira cabal e final ao Senhor Jesus Cristo. E então nós devemos olhar para o fato de que não há impossíveis para Deus. Não há nada que seja difícil para Deus. Sarai era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, a mãe de Samuel era estéril, Ana. A mãe de Sansão era estéril, e os libertadores vieram através de nascimentos sobrenaturais. Quando Deus quer salvar o seu povo, não importa quão cheio de pecado ele está, não importa quão difícil possa parecer aos olhos humanos. Em nome de Jesus eu conclamo você que me ouve nesta noite. Não desista. Seja lá qual for a sua situação, seja lá qual for o estrago que o pecado já fez na sua vida, seja lá qual for o precipício em que você se enfiou, saiba, existe um Deus poderoso para tirar você daí. Ele mandou o seu filho, ele cumpriu as suas promessas, ele não conheceu impossíveis em nada do que ele havia prometido. E quando isso acontece, a glória é dele. Nenhum de nós bate aqui no peito e diz assim, viu só o que eu fiz, viu só como eu consegui, viu só como eu realizei. Pelo contrário, a gente ouviu essa frase em algum lugar aí,
e tem repetido aqui, a igreja é um lugar onde, em algum aspecto, nós nos tornamos parecidos com a máfia. A gente precisa reconhecer que é mal para poder entrar. A gente vai ouvir agora, nesta noite, 3 jovens dizendo assim, eu sou cheio de pecado, eu sou pecador, mas Deus é poderoso, e meu Salvador é glorioso, e é por isso que eu estou me tornando parte dessa comunidade. Não porque eu sou tão bom e tão santo como todo mundo, mas porque Cristo, glorioso, fez a obra poderosa de Deus na minha vida, apesar de eu ser cheio de pecado. A Ele seja toda a glória. Nós não estamos celebrando hoje a glória de termos filhos bonzinhos e bem educados, bons meninos, que estão agora assumindo um compromisso com Cristo, porque carregam seus méritos. Não que não sejam bons jovens, dignos inclusive do nosso apreço e estímulo na fé, mas a glória não é a deles. Nós estamos aqui glorificando ao Senhor Jesus. Ele é o Salvador glorioso. A Ele seja toda a glória, hoje e para sempre. E assim, meus irmãos, eu espero que nós estejamos crescendo na compreensão da palavra. Não tem um versículo na Bíblia que não está lá com algum propósito bem útil. Fica diferente para mim ler a genealogia de Jesus Cristo pensando assim. Eu olho agora as histórias, eu conhecendo o que foi que aconteceu, eu digo, Mateus, de fato, eu não vou pular mais essa parte, prometo. Na próxima eu vou ler e vou ficar pensando em cada um. Abraão gerou a Isaac. Oh Deus. Mas aí Judá de Tamar gerou a pé. Judá. E os seus irmãos? Oh, irmãos. E o Davi da mulher que foi de Urias? Oh, Davi. Mas aí depois de 3 grupos de 14 veio Jesus. Glória a Deus. Agora a gente pode ler essa genealogia assim. E não simplesmente com aquele monte de nome que a gente pensa em escolher um para dar para o cachorro. Não, vai ser melhor do que isso. Que Deus receba toda a glória no meio do seu povo, na igreja, e também nesses jovens que hoje são trazidos aqui à frente para confessar a obra que o poderoso Salvador Jesus fez em suas vidas. A Ele sim, a glória hoje e eternamente. Amém.